Mentira. Oi, pessoal. Tudo bom? Pode começar? Vamos esperar o pessoal chegar? Pode. O pessoal tá chegando, Carol. Ah, tá. É minha assessora aqui, viu, gente? Olha lá, eu tenho uma assessora que vem aqui me arrumar. Ah, deu certo. Sejam todos bem-vindos. Pega aí o aviãozinho, ó, e manda pro pessoal. Hoje nós vamos falar de Lídia. Tô tentando colocar aqui, nós estamos aprendendo, né? Quero aprender a fixar. Vamos ver se eu consigo. Personagem Lídia. A minha testa. Que vergonha. Põe um negocinho aqui, ó. Pode conversar enquanto eu arrumo. Então, eu arrumei uma assessora aqui, mas eu tô olhando pra ela. E ela que tá querendo colocar aqui. Tá tão frio que os dedos tá congelando. Não precisa pôr nada de frio não, que nós estamos tudo felizes. Alguém sabe como fixa? Sabe aquela que a gente coloca pra fixar o tema da live? Se alguém souber, nos explica. Eu até tentei um tutorial, gente, mas não acertei não. Peraí. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. O tutorial parabéns, Ana Carolina. Deu certo. Aprendemos. É o seguinte, vocês digitam o comentário, aí ele vai subir. Quando ele subir, clica nele, que vai aparecer fixar comentário. Pronto. Viu? Estamos evoluindo aqui na questão de lives. Um pouquinho. Ótimo. Chama o pessoal. Nossa convidada já está aqui. Som tá bom? Internet tá boa? Escolhi um lugar que tem um pôr do sol lindo, gente. Olha lá, ó, que lindo que tá. Bom, deixa eu explicando. Esta live é pelo MVO. Eu sou a Keila, que faço Café com Deus todo sábado às 15 horas. Eu sou colunista e a minha coluna lá chama Primícias, né? A nossa líder, a nossa orientadora, a criadora da página, a Valéria Duó. Aí, no sábado retrasado, fizemos uma live maravilhosa com a Dri sobre empreendedorismo e a personagem Lídia. Eu pus o celular num tripé, gente, e ele ficou pegando sol. E de repente o celular apagou. Nós não conseguimos salvar e nem terminar a live. Por isso que a gente decidiu repetir a live para deixá-la gravada lá no IGTV, viu? Para vocês, né? Porque a gente sabe que muita gente assiste depois, tá bom? Então, chama o pessoal aí para vocês apreciarem o que a Dri tem a dizer, que é muito rico, muito rico. Ela já está aqui e eu vou já convidá-la para a gente não perder tempo das preciosas. Estamos aguardando. Enquanto ela chega, quem me conhece... Oi, Dri! Oi, deixa eu ajustar aqui. Olha aqui, Dri, o pôr do sol. Tá vendo? A minha vista não é das melhores, que é o único lugar que a internet pega. Mas você sabe que eu tô... Tá quase subindo na árvore. Você sabe que eu tô Deixa eu ver ficando... aqui, um lugar que não fica com muita sombra na minha cara. Ainda tá com um pouco de sombra, né? Tá melhor? Mas tá bom. Tá me enxergando? Tô te enxergando. Não, Então eu tá tenho bom. aqui na varanda, porque o rapaz da Vivo veio aqui em casa e eu falei para ele, se arruma uns pontos bons. Aí ele arrumou um aqui, só que agora tá ficando frio, né? Eu falei, não vai dar certo esse ponto. Acho que eu tenho que chamar alguém aqui também para dar uma arrumada nos meus pontos de internet, porque tá terrível.
Lá no ateliê fica caindo toda hora. E aqui dentro, só aqui na sala, no cantinho, que não cai nunca. Ah, tá. Mas se ficar andando na casa, toda hora fica caindo. Mas ele disse que está acontecendo muito mesmo por conta do aumento, né? Todo mundo. É muita gente, né? Muita gente usando, aí acaba ficando muita gente. Carregado. É, carregado. Carregado. Isso, Eu ia exatamente. apresentar esse livro aqui enquanto você chegava. Depois que a gente fez a primeira live, eu desci lá na biblioteca e achei esse livro. Dá para ver? Lições bíblicas. É, mas ele chama Personagens Esquecidos da Bíblia. É da prefácio de um nome chique aqui. Josivaldo de França, é da Central Gospel. Adivinha quem está aqui como personagem esquecida? A Lídia, né? A Lídia. Claro. Claro. E eu fui ler. Eu falei, gente, ela não pode ser esquecida. Quase que eu arranquei ela de dentro do livro. Esses dias que eu estava estudando, né, sobre empreendedorismo, aí eu comecei a puxar as mulheres que trabalhavam, faziam alguma coisa na Bíblia. Aí eu encontrei a Lídia, né? A mais famosa é de Provérbios 31. Sim. E Né? outra que eu gosto muito, que eu acho que também ela fez um trabalho excelente, Dorcas. Também. E Dorcas, ela fez um trabalho que ela não poderia ser esquecida, né? Que ninguém deixou se esquecer dela. Tanto é que o apóstolo Paulo orou para ela ser ressuscitada, né? Foi. Porque o povo ficou louco quando ela morreu. Tanto era o trabalho relevante que ela prestava, né? Não, mas depois eu vou tirar uma foto, eu vou pôr lá, né, como sugestão. Uhum. Mas tem muita gente interessante que a gente não estuda, né? Tem. A Bíblia eu falo que é uma história sem fim, né? É verdade. Tudo que você procurar, você acha na palavra de Deus. Tem parâmetros para todas as coisas, né? Tem resposta para tudo também. É só querer estudar. E se renova cada manhã, né? É uma coisa. Verdade. Assim, eu falo que eu tenho alguns livros que eu repito a leitura, mas tem livros que quando eu termino, eu falo, não, foi essa vez e ponto. Uhum. Mas a Bíblia é um negócio impressionante, Dri. Eu fiz a leitura dela completa agora, de dezembro a abril. Porque daí a gente entrou de quarentena, eu falei, pois eu vou me desafiar. O meu marido falou que eu li em, acho que foi 4 meses e 15 dias a Bíblia toda. Aí quando eu terminei, ficou vazio, né? Porque eu estava lendo bastante. Aí eu falei, vou ler as cartas de Paulo. Eu falei, gente, mas eu acabei de ler, Jesus está falando de novo comigo. Que mistério, é o único livro que tem esse mistério. Verdade. E às vezes, cada vez que você lê, você acha uma coisa nova, né? O mesmo texto com uma visão diferente, no mesmo texto, né? É igual palavra nos cultos, né? Você já fala, cita um versículo lá, você fala, já ouvi isso aí. E começa a falar, você fica assim, nossa, nunca tinha ouvido falar desse jeito, né? É verdade. Porque é assim mesmo. Odri, nosso papo tá bom hoje, muito bom. Mas fala um pouquinho para as pessoas de você, conta, né? A Adri contou, ela tem uma história muito linda, muito significativa sobre empreendedorismo e ela vai compartilhar com a gente um pouco dessa história, tá? Para depois ela falar de Lídia, por que ela escolheu Lídia. Ela deixou lições preciosas, que eu anotei todas, mas ela vai repetir, né? Então eu vou me conter aqui. Mas pode falar, Adri. Primeiro, eu já quero pedir desculpa porque eu tô com um lencinho aqui, de vez em quando eu vou usá-lo, que a relite no inverno é uma bênção, né? É. Então, de vez em quando o negócio ataca. Fica à vontade. Bom, falar de mim, a gente nunca gosta de falar de si mesmo, né? Não.
É É uma difícil. dificuldade, né? Mas eu tenho o Queca Atelier, já vai fazer 8 anos, né? Agora em novembro. A gente trabalha com presentes especiais para qualquer ocasião. Nosso nicho de mercado atualmente são noivas, né? Então a gente trabalha bastante com convite para padrinhos, presentes para os pais, lembranças de casamento, e a gente também trabalha com lembranças para nascimento, essas coisinhas assim. Esse é o nosso nicho de mercado. Certo. E com essa pandemia, eu tenho notado que o nosso mercado, né, mercado de festa, foi um dos mais atingidos, né? E, então a gente está procurando se reinventar, né? Todo mundo procurando alguma coisa para movimentar um setor, né? Para ninguém ficar sem fazer nada, né? Até porque é o sustento de muitas famílias, né? Sim. Então são muitas empresas paradas e todo mundo tentando se reinventar para se manter no mercado. Então, falar de empreendedorismo nessa fase que a gente está vivendo é de muita importância. Então, a gente precisa, no tempo que a gente está vivendo, a gente precisa mesmo valorizar aquilo que a gente faz e procurar melhor formas de apresentar isso para os nossos clientes, né? Então, por isso que eu escolhi falar de Lídia, né? Porque Lídia, ela era uma vendedora de púrpura, né? E púrpura, naquela época, era algo bem caro, né? Então, Lídia, ela tinha um relacionamento interpessoal muito bom. Por quê? Ela vendia para a alta sociedade, certo? Porque não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar púrpura, né? Então, ela tinha um trânsito entre a alta sociedade, entre os militares, que eram os clientes dela. Ou Sim. seja, o público-alvo de Lídia era essa classe de pessoas. Sim. Né? Então, por isso que eu resolvi falar de Lídia, porque ela tinha um público-alvo definido, né? Então, a gente tem que ter isso no nosso mercado. Saber para quem vender o produto, né? Porque às vezes a gente tem um produto bacana, né? Tem um preço bom, mas a gente não sabe para quem oferecer, né? É diferente de coisas essenciais, por exemplo, uma caneta, um lápis. Tem mercado para todos os públicos, mas no nosso setor é diferente, né? Cada produto tem um público específico, né? Para cada nicho de mercado a gente tem que estudar com carinho a nossa persona, né? Que é para quem você quer vender, quem que você vai atender. Mas tem uma coisa legal nela. Você falou da palavra essencial, né? Nós estamos numa fase que só está trabalhando que é essencial. Isso. Mas quem não está no essencial também precisa cumprir com seus compromissos, etc, né? Então, venho reinventar. E ter a coragem, porque ela não estava na classe do essencial, mas estava numa sociedade que não tinha mercado para mulheres, né? Exatamente, né? Então, ela rompeu com esse essencial, né? Ela não era do grupo do essencial também. Ela rompeu uma barreira, né? Muito grande, né? E em diversos aspectos, né? Isso, exatamente, exatamente. Eu acredito que Lídia é uma pessoa corajosa, né? Podemos colocar esse termo. Uma mulher de muita coragem, né? E ela já era assim, né? Me encantou muito isso. Ela já era corajosa. Provavelmente ela era sozinha, né? Isso. Ou era solteira ou era viúva, o que dificultava ainda mais o movimento dela de negócios, né? Porque a gente Exatamente. Se ela tivesse um esposo, ela poderia entrar naquelas reuniões através dele. Não, ela tinha que fazer tudo sozinha, né? E aí o lindo, para deixar você falar, porque depois que eu achei ela aqui, gente, eu me apaixonei por ela. Aí eu tô Não, mas hoje. é uma história empolgante, né? E tipo assim, fala-se o trecho que fala de Lídia é bem curto, mas você consegue tirar histórias incríveis daquele trechinho, né? Vou colocar aqui para o pessoal acompanhar. Atos 16, de 12 a 15. Então, são 3
São 3 versículos apenas, né? São 3. só 3 versículos que fala. É Lucas que registra. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações aqui, ó. Começou falando da conversão de Lídia, né? Sim. Da casa de Lídia. Muito interessante. É um trechinho curtinho, mas dá para a gente tirar muita coisa boa daqui. Não, olha que interessante. Tem um trecho que eu até grifei. No versículo 14, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Aí o 14 ainda diz assim: o Senhor abriu seu coração, achei lindo. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Deus tinha um mistério com ela, gente. Olha que coisa, como Deus usa o nosso talento, né, Dri? Verdade, é Ele verdade. olhou e falou, não, ela é importante, ela é desbravadora, ela entra em lugares que eu preciso que o meu evangelho chegue. Exatamente. Que eu acho que quem é empreendedor precisa entender muito isso, que como cristão, você vai como empreendedor, mas você já vai como evangelista também. Verdade. Não, porque você não desassocia, né, o que você faz daquilo que você é. Né? Exato. O que você é está atrelado ao que você faz. Então, é uma coisa só, né? Isso parte do testemunho da pessoa, né? Como cristão, então a pessoa também tem que dar testemunho como empreendedor. Não adianta falar que é cristão e fazer pataquada como empreendedor, né? Então, ainda falar que é crente, misericórdia. É pior ainda. Fala nisso, deixa eu te fazer pior uma ainda. pergunta. Você tem algum testemunho? Porque você atende muita gente, né, Dri? Nossa, vários, inúmeros, muitos testemunhos, muitos mesmo. Nossa, muito. Deixa eu lembrar uma aqui, que é uma das coisas que me tocou bastante, né? Uma vez eu coloquei no cabeçalho da página, né, da loja, que fica em cima, eu coloquei um texto, né? Não lembro exatamente as palavras que estavam lá na chamada da loja, mas era alguma coisa assim. Deus não nos prometeu dias sem chuva, mas prometeu o sol. Deus não nos prometeu dias sem sofrimento, mas nos prometeu ajuda. Algo assim. Certo. E uma cliente entrou na loja por aquele versículo, né? Eu vendi, comprou e tal. Aí passou uns tempos, depois que ela recebeu o produto, ela me mandou uma mensagem falando que no dia que ela entrou na loja, ela estava num dia muito angustiante, né? Então estava zapeando na internet e Deus falou muito com ela através daquele texto. E eu fiquei muito feliz com isso, porque às vezes a gente se propõe a fazer algo e faz tentando atingir um objetivo. E Deus atinge outros, né? Através da gente, né? Então, foi uma das situações que eu fiquei muito feliz. Tem diversas. E tem as clientes que viram amigas também, que a gente acaba orando por elas. É muito, muito gostoso isso. Eu tenho uma cliente que virou minha amiga no Rio de Janeiro, a Fernanda, e a gente desenvolveu uma amizade muito gostosa. Eu já até orei por ela, junto com meu pai, um dia que ela estava muito angustiante, né? A gente orou por ela via WhatsApp, eu e meu pai, porque a situação exigia, né, um amparo espiritual, e eu corri lá no meu pai e falei, pai, me ajuda aqui, essa cliente está precisando muito de oração nesse momento, vamos fazer uma oração por ela. E meu pai prontamente ajudou e a gente levantou um clamor e foi bênção. Depois ela me mandou notícia que estava melhor. São coisas assim que Deus faz e que eu fico maravilhada, né? Que às vezes a gente não imagina, né? O poder que o Espírito Santo tem de usar as nossas vidas, né? Mas sabe que eu até escrevi uma frase aqui, que veio ao meu coração.
Faça do seu negócio uma porta para o evangelho, né? Quando você coloca ali, Senhor, esse é meu ganha-pão, mas o Senhor é bem-vindo e que ele seja uma porta de salvação. Acontece isso que você falou, né? As clientes vêem um referencial, liga no dia da angústia, uma palavra, um versículo, alcança. Exatamente. Então, Exatamente. glória a Deus. Odri, mas eu amo a sua história, assim, né, de mudança. Eu quero que você repita. Ah, sim, da Conta mudança. um pouquinho, assim, né, que você É trabalha. é uma mudança bem drástica, né? É Por tipo isso que eu assim, gosto. trocar o fuzil pela tesoura, pela máquina de costura. É bem isso, né? É bem É isso. bem drástica a mudança. Mas eu fiquei no exército 8 anos, né? Da minha vida. Eu entrei eu prestei um concurso, passei nas provas e tal, e entrei para o exército como sargento técnico. Eu trabalhava na área minha área de formação, que era contabilidade na época, né? Que eu fui como técnico em contabilidade na época, né? Então, eu trabalhava na 11ª Brigada de Infantaria Leve, aqui em Campinas, e fiquei lá durante 8 anos. Certo. Então, eu trabalhei, assim, com bastante afinco lá. Foi um tempo, assim, de muitas experiências, né? Que Deus me proporcionou, mudanças de paradigmas, assim, enormes na minha vida, porque, tipo, eu era uma pessoa bem sedentária, né? Não fazia nada de atividade física. Aí me vi num lugar que tinha que fazer atividade física todo dia de manhã, correr, atirar. É tipo assim, totalmente diferente do que eu era acostumada a fazer, né? E foi um tempo de superação mesmo. Graças a Deus eu consegui, passei por esses 8 anos e foi uma bênção na minha vida e na minha família, né? É Deus. Através do meu trabalho lá, eu consegui muitas coisas aqui para nossa família. Que bênção. E quando eu saí de lá, finalizou Certo. meu contrato, né? Porque a gente tem o sargento técnico temporário, ele assume por um período de até 7 anos. Então, todo ano o seu contrato é renovado. Eu ainda ganhei o 8º ano como bônus pelos serviços prestados que eu tinha. Então, eu consegui um ano a mais. Meu comandante me concedeu. Então, eu fiquei 8 anos, e no final de 8 anos o contrato foi finalizado. Porque, tipo, depois que você passa mais de 8 anos, você pode ficar com 10 anos é estabilizado como servidor público, né? Então, acho que por isso que é só 8 anos. Para você não ser estabilizado. É uma tática, né, do governo. Tá, né? Então, com 8 anos, você recebe um tchau. Aí eu saí do exército, ainda trabalhei ainda numa empresa na minha área de formação, que eu finalizei minha graduação em logística. Aí eu trabalhei alguns meses nessa empresa. Mas, assim, muito puxado os horários, terrivelmente. Eu saía muito cedo, chegava muito tarde. O Caio era pequenininho, então estava, assim, demandando muito. Assim. O salário era excelente, o salário era muito bom. Era até mais do que eu ganhava no exército, mas a família não estava indo legal, né? Porque era muito puxado, muita coisa. Então, eu estava muito exausta, sempre cansada. Não estava valendo a pena, né? Além do que era muito estresse, né? Muito estressante. Aí, isso foi no finalzinho de 2012. Aí, em novembro de 2012, eu já tinha saído de lá, e eu comecei a fazer umas coisas para vender. Tipo, vou meter as caras, vou fazer alguma coisa para ver se eu vendo no final do ano, que estava chegando o Natal e tal. Aí eu fiz alguns kits, uns negócios, eu ofereci para umas amigas manicure, deixar no salão, sabe essas coisas assim. E deu certo. E deu certo. Vendeu tudo que eu tinha preparado. Naquela época, assim, tinha pouca gente assim com Facebook, essas coisas, né? Aí eu até divulguei algumas coisas no Facebook, mas não trouxe muito retorno. As vendas, às vezes, foram presenciais. E eu me empolguei com aquilo. Falei assim, acho que é um norte, né?
porque eu sempre gostei de artes, essas coisas assim. Aí eu falei pro meu esposo que eu ia mexer com isso, ele falou, ah, se você acha que dá certo, né, que vai ficar melhor, vai ser melhor para você, eu te apoio, né? Então ele me deu todo o apoio nisso. Aí a gente abriu uma loja virtual com um produto só. Um Gente, produto. É um produto. Que eu fiz um kit higiene, que era uma bandejinha, aí tem 3 potinhos. E, não, só era a bandejinha com 3 potinhos. Já era um produto que existia no mercado, mas aí o que eu fiz? Eu fiz uma roupagem nova, né, para o produto que eu já tinha visto no mercado. Porque eu falei, se eu já estou entrando, quero fazer alguma coisa diferente, né, para chamar atenção. Então aí eu fiz o nome da criança na bandeja, né, coloquei uns ursinhos, fiz esse negocinho bem bonitinho. E depois de um mês, quase, a gente fez a primeira venda na loja virtual. Foi aquela festa, né? Quando a gente fez a primeira venda. Eu sempre falo a gente, porque eu falo que o ateliê é nosso, que é da família. Então, eu sempre falo a gente. Então, eu sempre falo isso, é nosso. Então, sempre foi o jeito que eu encontrei para identificar o negócio. Então, a empresa é minha, mas eu sempre falo nosso, tá, gente? mas na verdade, sabe o que eu sinto? É tão gostoso ouvir você falar assim, porque para nós fica a sensação do quanto você foi acolhida por sua família na sua decisão. Sim, sim, sim. Então, assim, continue falando a gente, porque você tomou uma decisão drástica de trocar a estabilidade, um excelente salário, né? Aquele Isso. que você pode fazer projetos em cima, né? Vamos colocar assim, Isso. para estar com eles. E isso fica muito claro na sua fala, que quando você colocou-os, né, na prioridade, eles também assumiram com você Isso. todos os riscos. Então é lindo o seu testemunho, é lindo. Foi bem assim mesmo. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhou. Eu trabalho desde os meus 13 anos. Foi meu primeiro trabalho numa lojinha de roupas no bairro. Então, eu sempre trabalhei, eu sempre fui uma pessoa bem independente nessa parte, assim. Sempre dei os meus pulos, né? Como se diz. Então, eu sempre busquei alguma coisa para ajudar meus pais, sempre foi assim. Certo. Então, eu não me via sem uma ocupação, né? Eu não me via parada em casa sem fazer nada. Até porque depois de 8 anos, você sendo sargento, você se vê sem um trabalho, tipo assim, você acaba se sentindo inútil, né? Se você não se ocupar com alguma coisa, parece que você não serve para nada, né? Na minha situação, porque eu sempre trabalhei, então sempre estive numa outra ocupação, né? Nada contra uma mulher que consegue ficar o período integral em casa, que também é um trabalho estressante, puxado, né? Sim. Ser dona de casa não é nada fácil, não. Não, a gente trabalha mais. É verdade. Não tenho dúvida. Não Não dúvida. tem o que falar disso, né? Mas para mim, que sempre estive ocupada fazendo outras coisas, era complicado não ter uma outra ocupação. E foi assim que nasceu o Caca Ateliê, né? Então, agora em novembro a gente vai fazer 8 anos. Graças a Deus. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. É um exemplo, né? Porque Obrigada. ela rompeu com todas as dificuldades pela fé. Então, se você sente que é tempo de romper, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas sim de ousadia. Verdade. Seja ousada, mulher. Receba isso. Nós estamos ministrando sobre vocês. Seja ousada. Aquilo que Deus colocou no seu coração, faça. Não pode ter medo, né? Não pode ter medo. Né? Porque o medo, ele acaba atrasando a vida da gente, né? Às vezes a gente fica com aquelas perguntas. Se não vender, se não der certo, e se não sei o quê. Você só vai saber tentando, né? Até esses dias eu li uma frase, não sei se eu vou conseguir traduzir a frase que eu li, mas é tipo assim, há mais pessoas fracassadas
porque não tentaram do que gente fracassada que tentou, né? Uau! É isso Tem mesmo. muito mais gente que está fracassada porque nunca tentou fazer nada do que gente que fracassou tentando, né? Exato. Porque se você tentar alguma coisa diferente, você só vai ter resultado fazendo. Só tem resultado quem faz, né? Quem faz? Quem não faz nada nunca consegue nada. Mas eu Então, não você tem que sei. meter as caras. É até uma pergunta, né? Mas eu penso, eu nunca empreendi, né? Meu marido gosta muito disso. Ele tá sempre, Uhum. agora ele tem emprego fixo, ele sempre pensa em algo. Mas eu sou mais assim da rotina, não sei. Mas eu creio, Dri, que quando surge uma ideia, essa ideia vem de Deus, porque não é tão fácil ter ideias, Verdade. né? Exatamente. Uhum. Ideias boas. Eu falo, gente, quem recebe essa ideia, consegue enxergar uma porta, ele tem que entender, principalmente nós que estamos sempre orando, que aquilo vem de Deus. Exatamente. Exatamente. Você pôs um É que às kit, né? vezes às vezes a gente se prende muito, né? À situação que a gente está vivendo. Aí você tem uma ideia e se priva de colocar a ideia no papel. Ou às vezes até coloca a ideia no papel, mas não leva ela adiante, né? É, Mas eu quero encorajar as mulheres aí a levar adiante as ideias. aproveita Porque que você tá. imagine no caso da Lídia, se ela tivesse medo, né? Se ela não tivesse levado o negócio adiante, com certeza não estaria registrado aí na Bíblia, né? Que ela era uma vendedora de púrpura. E quem escreveu fez questão de sinalizar isso, né? Do que ela vendia, porque era algo caro na época e não eram todas as pessoas que faziam isso, né? Então Sim, tem o porquê desse registro. Eu acredito que esse registro de Lídia é exatamente para encorajar-nos, né? Para deixar uma lição de vida para a gente, né? sim, Apesar dela ser uma pessoa só, né? Que não tem sim. relato se ela era casada ou não, ela foi adiante, né? Aproveitando disso, que falamos disso, né, da coragem dela, naquela live foi muito legal as dicas que você deixou para quem quer empreender, para quem está começando. Eu gostaria muito Uhum. que você voltasse nesse assunto, porque é importante para quem quer arrancar aí, né? Uhum. Então, a gente começou falando das dicas, né? Uma das dicas que a Foi, gente falou que não era para ficar tirando para todo lado. foi. Tipo, a pessoa faz bolo, faz crochê, faz cabeleireira. Não, você tem que focar numa coisa só. Isso. O que você quer oferecer? Você tem que enxergar um nicho de mercado para sua vida. Tá. Onde você quer trabalhar? O que você Sim, quer oferecer, né? Porque esse negócio de fazer 10 mil coisas, você acaba não fazendo nada, é. né? Porque ou você não vai fazer bolo bem feito, É, ou não vai ter tempo para fazer o crochê porque está olhando bolo, e não vai dar tempo para atender os dois públicos, que são totalmente diferentes. Uma coisa que eu tenho notado nessa pandemia é que pessoas assim, migraram, né, de umas áreas para as outras. Exemplo, tem bastante gente no ramo de festa que trabalhava com decoração, essas coisas, e não está tendo festa. O que uhum, essas pessoas fizeram? Elas estão fazendo festas em casa para as pessoas, né? Ou seja, inventaram cestas, né? uhum. Cesta Kit, com né? flores, com chocolate, essas coisas. Presentes que tem o produto que ela já trabalhava, que são as flores, e ela agregou mais algumas coisas com outros parceiros, né? E Legal. tem tido bastante resultado. Até pessoas que faziam festas grandes estão fazendo os testinhas menores, né? Uhum. Com coisas menores. Para a pessoa fazer na sua própria casa, tipo um pega e monte, a pessoa vai lá, retira o material e leva para casa e monta a peça em casa. Então, é só uma estratégia de mercado para o momento.
né? Então, a pessoa está se adaptando ao mercado, né? São adaptações, que é diferente de atirar para todos os lados, né? Sim. Então, mesmo nessa crise, né, quem vai migrar precisa entender que o foco é tudo. Exatamente, exatamente. Tem que ter foco, né? Porque se você não tem foco, é muito fácil você se perder pelo meio do caminho, né? Porque você não tem foco naquilo que você está desenvolvendo, você começa a se distrair com outras coisas. Ah, eu vou fazer exemplo, vou fazer cesta de café da manhã. Certo. Aí você tem todo o custo para procurar cesta, florista, as comidinhas e tal. Aí, do nada, você resolve pintar a casa, né? São públicos totalmente diferentes. Aí é uma outra estratégia, né? Um outro tipo de divulgação. Aí a pessoa não vai saber se você pinta a casa ou se você vende cesta, né? Vai deixar o seu consumidor confuso, né? Perdido, né? Então você tem que saber implementar o negócio, ter um foco específico. Que público você quer atender, que tipo de produto você quer oferecer, né? Eu acho que a chance de dar mais certo são bem maiores, né? Uma pessoa focada. E o público também, né? Sobre a questão de você trabalhar o produto para esse público. Eu aprendi isso com você, viu? Isso, exatamente. Saber para quem vender, para quem você vai oferecer o seu produto, né? Que a gente chama de persona. Quem é o seu público-alvo? Aqui no meu caso são noivas, pessoas que ficaram noivos agora, pessoas que estão namorando com intenção de casar, né? Pessoas que têm um relacionamento longo, quer fazer uma bodas. São as mamães grávidas. Por que as mamães entraram no meu nicho? Porque são as minhas noivas que casaram, tiveram filhos, ficaram gravidinhas, tiveram filhos, aí pediram, eu quero isso, quero aquilo, né? Aí eu já comecei a fidelizar o cliente. Então, por isso é a linha Baby do meu negócio, né? Então, a gente tem um público definido, né? Para atender. Então, se você trabalha com comida, para quem você vai vender? Quem é o seu público-alvo? Quem vai comprar aquele bolo que você faz, né? É a mesma pessoa que compra o bolo na padaria? Pode até ser, né? Pode até ser a mesma pessoa, mas o seu preço está concorrendo com a padaria do lado da sua casa? Como você vai apresentar isso? Né? São diferenciais que você tem que pensar com carinho, né? Antes de começar a oferecer, porque se você não sabe para quem vai vender, você não consegue precificar o produto, né? Porque ou você pode estar vendendo abaixo do mercado, daí as pessoas não dão valor, né? Se você está vendendo alguma coisa abaixo do preço de mercado, aí a pessoa já pensa, nossa, deve ser ruim. Não é bom. Alguma coisa estranha tem, porque né? É natural da gente, né? É natural. Você vai no mercado, aí tem lá vamos colocar, uma abobrinha tá vendendo a R$6. Sim. E aí do lado tem uma por R$1,99. Você vai na de R$1,99, mas aí você vai ficar olhando, nossa, mas por que essa R$1,99? Já tá vencido isso aqui, né? Você vai tentar entender o porquê. Então, é relevante essa pesquisa de mercado, né? Que você tem que fazer. Saber para quem vender, como vender e o valor que você tem que dar no seu produto. Para não ser uma coisa muito lá embaixo, nem muito lá em cima. Tem que estar ali no médio, né? Porque para você conseguir um valor mais elevado, vai um tempinho, né? Que você vai criando autoridade no mercado, as pessoas vão conhecendo sua empresa, você vai agregando valor, aí você vai conseguindo aumentar o seu valor. Mas para quem está começando, não é bom fazer aquelas promoção louca, né? Tipo, leve 10 pelo preço de 1. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade e talvez ajude muita gente. Às vezes você tem um produto, né? Você planejou um produto que ele pode custar um pouquinho a mais do que a média da sua região, né? Uhum. O que você usa vamos colocar comida, de ingrediente, você coloca sempre da melhor qualidade. Então,
ele pode ser um pouquinho mais caro do que o da padaria, do que o do supermercado. Para começar, vale a pena você perder um pouquinho e colocar um preço mais, eu não sei se a palavra é essa, mas é igualitário. E depois que você conquistar uma clientela, você chegar no valor que ele precisa para o seu lucro ser dentro do planejado? Entendeu minha pergunta? É tipo assim, que a gente tem que ter noção de duas coisas, Tá. nisso daí. Vamos começar vendendo com qual o valor? A padaria vende lá, vamos colocar, a padaria está vendendo a R$ 5. Aí você vai entregar como? É diferente do que você entrega na padaria, que é só uma cestinha com um filme plástico em cima. Você tem que agregar valor ao produto para as pessoas entenderem o seu valor, não o seu preço. Entendeu? Porque quem vem por preço vai embora. Aham. É uma máxima no mercado. Quem vem por preço vai embora. Ou seja, se amanhã a vizinha ela vender a mesma coisa que você está fazendo por R$ 3, ela vai comprar de 3, porque ela não vê valor no seu produto. Então, assim que a gente tem que elaborar o preço de mercado da gente, o valor que você vê naquilo, o valor que o seu cliente dá naquilo. Essa é uma visão de mercado que você tem que ter. O que o seu cliente está pensando sobre o seu produto. Ele consegue perceber que é diferente, né? A gente está dando o exemplo do bolo aqui. Tá. Ele consegue perceber que o seu bolo é diferente que o da padaria? Aham. Entendeu? Ele tem que ter esse diferencial para você poder vender a mais, com um valor maior. É melhor você já começar, Sim. mesmo tendo um pouquinho a mais, com o preço que você precisa, do que ir aumentando. Isso. Você porque dá até valor porque ao produto, mas já começa com um valor próximo. Com valor justo, né? O valor justo de mercado. Você já tem que começar cobrando o valor justo do seu produto. Né? Não muito lá embaixo, também nem muito lá em cima. Você já tem que começar pensando no que é justo para aquele produto. É bom fazer uma pesquisa de mercado, né? Ver os concorrentes, quanto estão cobrando, quais são os diferenciais de cada um, para você elaborar o seu, né? Sim. É porque eu já vi muita gente fazer isso, né? Começar com um determinado valor, assim, que é o mais próximo da região, porque tem um lugar aqui perto de casa que eu gosto muito do bolo. E em frente tem uma padaria, Dri. Em frente, mas assim, é só atravessar a rua. Eu já fiz isso, pegar o bolo nesse lugar que eu gosto, que é mais caro que o bolo da padaria, e atravessar e pegar o pão lá. Então, mas por quê? Porque você identificou um valor do produto. Para você é o quê? O sabor do produto, né? Que é diferente do da padaria. Tem algo diferente que faz com que você queira comprar aquele que é mais caro. Tem que ter essa diferença. O consumidor precisa enxergar isso no produto. Ele precisa entender o real valor do produto. Certo. Enquanto o cliente não entende o seu valor, você pode vender R$ 10 mais barato. Não vai vender. Entendeu? Porque as pessoas precisam entender o valor do seu produto. Eu já vi no meu ramo mesmo. Eu conheço gente que vende caixas muito mais acessíveis do que as que eu vendo. Mas a pessoa não consegue deslanchar o negócio. Por quê? Porque quem está comprando não percebe o valor do produto. Entendeu? Já identifica que é inferior. Então a pessoa não volta. Às vezes compra uma vez só e não volta mais. E para quem está começando, a gente quer que o cliente volte e indique para outras pessoas, né? Você quer fidelizar o cliente. Você não quer fazer uma venda só, você quer fazer várias vendas para a mesma pessoa, né? Mas é uma coisa legal, né? Que você me fez entender. Fidelize pela qualidade. Exatamente. Isso. Mesmo que, às vezes, você não tem tantos clientes, porque tem aquele grupo que compra do mais barato. Não tem problema. Sim. Porque, às vezes é o que ele pode. Mas se você conseguir fidelizar um grupo que seja permanente, você também tem o seu sustento ali dentro do valor que você precisa para o seu mês, né? Que você disse, eu lembrei disso.
você falou que quem começa precisa calcular o mês, né? O que ele precisa ganhar no mês. O que ele pretende, né? O que ele precisa. É um dos itens que vai no custo do produto, né? É a mão de obra, né? Então, você tem que calcular quanto você quer ganhar por mês, né? Para você colocar no final das contas do seu produto. Tem isso também, que às vezes a pessoa faz as coisas e esquece de colocar o preço da mão de obra. Sim. Aí acaba trocando figurinha. E isso frustra, né? Porque vai chegar no final do mês, você não tem aquilo que ficou para você, né? Aquilo que é o lucro, seu, né? o lucro. Isso. Porque às vezes as pessoas... Pode falar. Às vezes as pessoas confundem o que entrou, o retorno com lucro, né? Lucro é depois que você tirou tudo que você gastou para fazer. Sim. Tudo que você já gastou ali para fazer, pagou a conta de água, luz, telefone, né? Tudo que você utilizou para o seu negócio. Depois que vai sair o lucro dali, né? Porque às vezes a pessoa, tipo, eu gastei 10 reais para fazer, vendi por 20, estou lucrando 10. Uhum. Não está lucrando 10, porque esqueceu de colocar o valor da mão de obra, o valor da internet que usou para divulgar o produto, esqueceu que pagou 10 reais para entregar o produto para o cliente. Aí você vai diminuindo o negócio. Aí quando você vê, lucrou R$1. Trabalhou para lucrar R$1, entendeu? Por produto. Então, tem que ter a paciência, porque não é assim uma coisa simples, né? Conta de 1 mais 1 igual a 2. Você tem que colocar tudo no papel. Não pode esquecer nada, né? Não pode esquecer nada. É igual esses dias eu comentei com uma amiga. Eu vou lá na 25 de março buscar os materiais para fazer um pedido. Ela falou assim, mas você vai lá só para isso? Vou lá só para isso. Ela ia buscar assim, era coisa bem pouca. Aí eu falei, tá, então vamos calcular aqui. Você vai na 25 de março para buscar só isso. Quanto você vai gastar de combustível? Vou gastar X. Você vai ficar o dia inteiro lá, vai comer alguma coisa. Quanto que é o lanche que você vai comer lá? X. Soma no preço do produto que você vai lá buscar. Aí quanto é que tá vendendo aqui em Campinas? Se fosse lá buscar, ia sair tipo o dobro do valor. Só que a pessoa tem aquela falsa ilusão. Eu vou lá buscar porque lá é mais barato. Mas aí esqueceu que gastou combustível para ir lá buscar, que comeu um lanche lá no meio do caminho, que pagou pedágio, né? Tudo isso tem que contar no preço. Por isso que precisa ser organizado, né, Adri? Exatamente. Organização é tudo. O nosso tempo, acredite, tá indo embora. A gente tem mais. Já tá acabando? Nossa! Eu acho que vai ter que marcar várias lives sobre empreendedorismo. É verdade, Adri. A gente pode combinar, porque é muito rico esse assunto. E é gostoso falar sobre isso, né? E é algo que está atingindo muita gente, né? Muita gente mesmo. Eu quero só ver se eu coloquei os tópicos corretos. Então, nós colocamos de dicas. Ter foco. Exatamente. Saber qual é o público-alvo, que é você fala de persona. Aí você falou de manter um padrão de qualidade. Exatamente. Planilhar tudo. Anotar. Que é os custos, né? Para calcular o preço do produto. Incluir a mão de obra, né? Que é exatamente. Aquele que você vai poder comprar uma coisa para você, gente. Exatamente. Senão você paga tudo da empresa e não pode comprar um É o seu salário, né? É o seu salário. É o valor daquilo que você fez. É o preço da sua mão de obra. É o seu salário, né? Que é o lucro... Lá, não é? Exatamente. Porque o lucro é da empresa, para você reinvestir na própria empresa. Agora, o seu salário é o seu salário. O seu salário, gente. É o que vai poder comprar o sapato legal do mês. Exatamente. Nem isso, Keila, bem lembrado.
Não, não pode. Deixa eu ver que eu acho que eu pulei alguma coisa. Ah, saber dar o preço, que você usou uma palavra chique, precificar. Isso, precificar, exatamente. Eu amei isso, viu, gente? Eu anotei da outra vez e eu tô aqui, ó. Di, então, para a gente conseguir terminar, eu gostaria muito que você ministrasse algo sobre a vida das mulheres e orasse por elas, principalmente para as que estão, né, nessa fase de romper. Eu considero um romper e creio que, em nome de Jesus, muitas serão bem-sucedidas, né? Eu também acredito nisso, né? O que eu queria dizer para as mulheres, que nós, como mulheres, nós temos uma grande capacidade para o trabalho, né? Isso já é nato nosso, já é natural isso. Então, o que a gente precisa nessa época que estamos vivendo é saber direcionar essa nossa capacidade, né? Para o que eu vou fazer para trazer um ganho para minha casa e ajudar minha família. Então, eu acredito que a gente precisa parar um tempinho para colocar tudo no papel, as ideias que a gente tem, verificar os prós e os contras daquilo que a gente está pretendendo fazer e ir adiante, né? Porque a gente não precisa ter medo, né, de começar, né? Começar não é o difícil, é persistir naquilo, né? Então a gente começa. E no Brasil a gente tem uma média aí de que as empresas duram apenas 2 anos, porque as pessoas não têm persistência. Porque ser dono do seu próprio negócio é diferente de ser funcionário. Quando você é funcionário, o BO que está lá na empresa para resolver, você vai embora para sua casa, quem vai resolver é o seu patrão. Aí, no caso, nós somos os patrões, então tem que ter persistência, né? Tem que ter persistência, não pode desistir no primeiro obstáculo. E essa pandemia é uma chance que nós mulheres temos, né, de ressignificar as nossas ações, né, de ter uma visão a longo alcance do que podemos fazer para continuar o sustento da nossa família. E eu creio que Deus vai dar estratégias para cada uma de nós. É isso que eu acredito, né, para as nossas vidas. Então, eu vou fazer a oração já? Pode orar, já está na hora? Tá pode bom. Orar, Foi tão rápido, né? Passar rápido demais. Muito rápido. Então, vamos orar. Senhor Deus, neste momento que o Senhor tem nos concedido de estarmos, Senhor, falando com várias mulheres sobre como empreender. Pai querido, eu quero, Senhor, nesta noite, te agradecer pela oportunidade de dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que através de nós, Senhor, as pessoas possam ter um incentivo para continuar, para levantar novos negócios. Que o Senhor possa dar sabedoria para cada uma delas, Pai. Nós estamos enfrentando momentos difíceis, mas nós temos o Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. A despeito de todas as tempestades que estamos enfrentando, o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo e o Senhor continua poderoso. E nós acreditamos que, assim como Lídia, num tempo difícil, em que poucas mulheres tinham ousadia para trabalhar, o Senhor viu na Lídia alguém disposto, Senhor, a te ouvir. Nós queremos ser, Senhor, esse coração como o da Lídia, temente ao Senhor, para que o Senhor use as nossas vidas e que, através de nós, muitas outras vidas possam ser alcançadas, tanto materialmente falando, espiritualmente, como encorajando essas mulheres, Senhor, que o Senhor nos use como ponte, Senhor, para essas vidas, como um farol, Senhor, porque nós somos muitas, Senhor. Nós somos o sal da terra, Senhor. E eu creio que se o sal não puder salgar, para nada mais presta, Pai, mas que o Senhor veja em nós algo produtivo e que possa ser usado por Ti. Essa é a minha oração nesta noite. Nós te agradecemos por todas que estavam conosco aqui, Pai, ouvindo a nossa conversa, tirando lições para cada uma delas.
Te agradeço pela irmã Valéria, por ter liderado esse grupo e pela vida da Keila, Senhor, por ter nos dado essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Que tempo precioso, Dri. Que tempo precioso. Amém. Que o Senhor Jesus Amém. te abençoe e te faça muito próspera. Muito próspera. Amém. Porque o seu coração é grande. Então, receba a bênção de Amém. Deus aí. Beijo a todos que nos acompanharam, viu? Foi um prazer. Beijo para todas, estar com meninas. vocês. Deus abençoe vocês. Um Sábado beijo tem grande. Café com Deus, tá bom? Sábado às 15 Amém. horas tem outra colunista. Faz sua xícara e vem. É isso aí. Até sábado, Beijo, menina. gente. Até.